Você é feliz por te levanta a mão só para eu ver aqui. E que cara feia é essa que você está aqui hoje de manhã? Você não tem vergonha, não? Se a gente olhar para o Brasil, para o mundo, para as notícias que tem aí, a gente desanima. Não é isso? Mas nós temos um motivo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nós somos um povo que foi abençoado em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. Então nós precisamos entender essa doutrina da salvação. Eu vou explicar para você aqui nesse texto alguns aspectos dessa doutrina da salvação. Atos, capítulo 13, a partir do versículo 47, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Vamos ler juntos, 48, 49, bem forte. O que é que diz? Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Primeira verdade que esse texto nos ensina é que a salvação produz a maior alegria que uma pessoa pode experimentar nesta vida. E Jesus disse que essa alegria que Ele colocou no nosso coração, ninguém poderá tirá-la. Porque a salvação nos coloca em comunhão com Deus. A salvação nos coloca na presença de Deus. E a Bíblia diz que na presença de Deus, a plenitude de alegria. A gente sabe que não é bem assim na prática. Não é assim? Quem tem problema, quem está desempregado, quem tem vicissitudes, até por questões hormonais, a gente perde a alegria da salvação. TPM. Você, mulher, perde a alegria da salvação. Fica enfesada sem motivo. Nós temos circunstâncias externas, nós temos circunstâncias e problemas interiores, que muitas vezes, mesmo a gente sabendo que é crente, a gente parece que não é feliz com Jesus. Mas, meus amados irmãos, a tese é essa. A verdade é essa. Os judeus rejeitaram a salvação de Deus, está aí no contexto. E essa rejeição dos judeus fez com que nós, os gentios, porque esses gentios aí somos nós, que não somos judeus. Veja que no versículo 47, Deus então constitui Jesus para ser salvação até os confins da terra. Essa bênção que era somente para os judeus, ela se estende agora a todas as nações da terra. A alegria do Senhor será derramada sobre toda a terra. Mas eu queria, em segundo lugar, chamar a sua atenção para o fato de que a salvação, ela é consequência da eleição. Veja no texto aí, vamos ver no texto. Vamos ver no texto. Você é inteligente, sabe raciocinar logicamente. A última sentença do texto aí, do verso 48, diz o quê? Vamos ler juntos? E creram todos os que haviam sido destinados. Então, para quem foram os que creram? Todos os que haviam sido o quê? Então a fé, o crer, é consequência da escolha de Deus. Da escolha de Deus. Irmãos, não existe doutrina que deve produzir maior alegria no coração do crente do que a doutrina da eleição. Tem os crentes assim, fora da curva, que são inteligentes demais.
que ao invés de se alegrar com a doutrina da salvação, ele se entristece. E fica, mas por que Deus escolheu esse, não escolheu aquele, não sei o que? Rapaz, fica na tua. Se Deus te escolheu, já está bom demais. Deus nos escolheu, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, não porque nós éramos bons, mas Deus nos escolheu como pecadores para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para dar salvação. E aí você tem que entender, essa palavra é muito importante. E Jesus explica esse texto, eu vou mostrar para vocês. Todos que haviam sido destinados. Essa palavra destinados significa arrolados. Arrolados. Então, como eu começo com a letra A, estou lá na primeira folha, né? Na lista telefônica da salvação, Arival. Arival. Então, se você hoje é crente, se você hoje é convertido, se você hoje tem o privilégio de louvar a Deus, de servir a Deus, é porque Deus escolheu você. E Deus fez uma reunião com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem fez a relação foi o Pai. Ele pega essa relação e entrega para o Filho. O Filho vem, se encarna, morre e garante a eleição. O Espírito vem e vai convertendo aqueles que estão no livro e que foram o quê? Redimidos pelo sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Mas, pastor, isso é de... Meu irmão, Procon Celestial, faça um documento, vá lá brigar com Deus. Porque o vaso não pode discutir com o oleiro, dizendo, por que o Senhor me fez assim? E é tão interessante. Vamos lá para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. No regresso dos 70, Jesus mandou 70 discípulos uma missão. E os caras expulsaram demônio, curaram gente. Vieram tudo alegre. Né? Aí a gente sem fazer nada, a gente já fica achando que os discípulos fizeram tudo isso. Nós temos o poder. Lê para mim no versículo 20 o que está escrito aí. O que é que diz aí? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome arrolado dos céus. Se está arrolado no céu, eu e você, nós não sabemos os nomes. Se eu soubesse, irmãos, eu não ia gastar tempo com um cara que não é eleito. Se eu tivesse essa lista aqui, eu ia só no eleito. Por favor, você foi eleito, cara, recebe Jesus. Fica perdendo umas tranqueiras aí, um joio que não quer saber. Se a gente tivesse acesso a esse rol, você imagina. E Jesus está dizendo aqui que os nossos nomes não estão arrolados na terra. Os nossos nomes estão arrolados nos céus. E eu fico imaginando, ninguém pode apagar esse nome. Está lá no livro da vida. Você lembra que Jesus, em Apocalipse 5, disse, digno é o Cordeiro de abrir o livro e de desatar os selos. Livro da vida. Livro que tem todos os registros da história. Então, irmãos, nós temos que nos alegrar pela salvação. Nós temos que nos alegrar porque a salvação é consequência da nossa eleição. Você é um cara que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para ser dele. E ninguém vai apagar seu nome. Não tem capeta que entra no céu para botar um branquinho no seu nome lá para pular da lista. É você mesmo. Agora tem uma coisa também que eu queria dizer para você. Vamos lá para João capítulo 10. João capítulo 10. Tem um pessoal que pensa assim, ó, Jesus Cristo foi lá na cruz, morreu,
e possibilitou a salvação. E diz assim, ó, se você quiser crer, você crê. Se não tem problema não. Você tem um livre-arbítrio. Você é livre para aceitar Jesus. Isso não é assim não, meu irmão. Se a salvação, ela é consequência da eleição, a nossa redenção em Cristo já está garantida. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele pensava em mim, ele pensava em você. Ele não estava morrendo, entregando a sua vida, para depois as pessoas decidirem se iriam crer nele ou não. Não é assim não. Ele subiu na cruz sabendo por quem estava morrendo. Vamos ver João capítulo 10. Eu queria que você lesse a partir do verso 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço o quê? As minhas ovelhas. E elas o quê? Me conhecem a mim. Ainda, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, o que ele diz aí? E dou a minha vida. Presta atenção. Ele não dá a vida pelo mundo, pelo universo. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso que aquele hino, sei que foi pago um alto preço, é muito bonito. Porque ele pensava em mim, ele pensava em você, ele estava nos comprando com seu sangue. Por isso que ele diz lá, está tudo o quê? Consumado. Está tudo consumado. E aí é tão interessante você observar que ele diz assim, né? Lê comigo, versículo 17 e 18, vamos ler juntos. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira, pelo contrário, eu, espontânea, tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo. Este mandato, presta atenção, a morte de Jesus não foi assassinato. A morte de Jesus foi uma oferta pelo pecado. Ele entregou a sua vida. E ele entregou a sua vida por quem? Pelas suas ovelhas, por nós. E aí vamos ver mais adiante, lá mais adiante, aqueles fariseus lá, tudo achando que são os bombons, né? Veja o que diz aí. 26 em diante do capítulo 10. O que Jesus diz aí? 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pronto. Jesus, vocês não creem porque vocês são bode. Bode vai ouvir a vida toda, não vai se converter. Mas as ovelhas, o Espírito Santo vai fazer uma obra de convencimento, de quebrantamento, e você vai vir de forma irresistível. E é tão interessante esse texto, porque ele diz, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais o quê? Perecerão, porque seu nome não vai ser riscado da vida. Às vezes o pregador aqui fala assim, Senhor, escreve o nome desse pecador aí no livro. Não é assim não. Senhor, obrigado, porque esse desgraçado daqui já está com o nome em cima desse livro. O Senhor hoje resolveu converter essa tranqueira, esse pecador que louvado seja o teu nome. Então não importa aqui a experiência de salvação. Um se converte quando adoece, outro se converte depois da festa de carnaval, ouve um hino, né? Outro se converte com o evangelismo pessoal. As experiências de conversões são as mais distintas. Mas a base, a origem da salvação é a doutrina da eleição. E aqueles que Deus escolheu, Cristo redimiu. E ele vai dizer em João capítulo 10, que ele ainda tem outras, veja no versículo 16 de João 10, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não aqui de Israel, né? Eu tenho outras ovelhas. Que a gente acha que as ovelhas são presbiterianas. Não.
Há salvação para o Batista, Assembleia de Deus. Há outros apriscos que estão pregando o Evangelho. E lá nessa lista que está no céu, no livro da vida, não tem, em primeiro lugar, presbiteriano, aí dá uns nomes. Segundo, batista, não tem assim não. Não tem isso. Esse negócio de batista presbiteriano foi criado aqui na terra. Tem os que Cristo, os que Deus escolheu, e os que Cristo o quê? Redimiu. Redimiu. Agora veja, que coisa maravilhosa tem nesse texto. E creram, 10:48, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Agora, por que que eles creram, irmãos? Como é que nasce a fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí vem uma coisa que eu quero que você entenda. O Espírito Santo, que inspirou a palavra, que nos deu essa palavra, quando nós pregamos essa palavra, o Espírito Santo usa essa palavra que foi pregada para produzir o quê? Conversão no coração das pessoas. A palavra é a semente, que uma vez implantada no coração, gera o quê? Vida. A palavra, para você entender bem, é o espermatozoide espiritual. O sêmen. Cai no coração. O Espírito vem e germina aquela palavra. E aí você que era crítico de crente, você que estava morto espiritualmente, você que era um cadáver ambulante do ponto de vista espiritual, você agora recebeu vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E morto não crê em nada. Morto não pode gerar sua própria vida. Ele recebe a vida de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz para Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Agora tem uma coisa que eu acho maravilhosa aqui desse texto, que eu vou encerrar mas rapidinho. O versículo 49 de Atos 13, 49. O que diz? E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Presta atenção. Tem uns crentes assim, que pensam o seguinte: pastor, se está eleito, se Cristo redimiu, se quem converte ao Espírito Santo, então a gente não precisa evangelizar. Isso é um sofisma do diabo. Porque o raciocínio é justamente o contrário. Se Deus elegeu e se Cristo comprou, nós temos que ir atrás dessas pessoas que Cristo o quê? Comprou. Mas eu não tenho a relação, você não tem a relação. Jesus diz: faz o seguinte: ide por todo mundo e pregar o evangelho o quê? A toda criatura. Preste atenção. Nós somos do departamento de vendas. O que o vendedor faz? Tira pedido. Quem aprova o cadastro? Lá em cima. Muitos são chamados, somos nós. Poucos são departamento de Deus. Deu para entender? Ou eu estou falando grego aqui? Nós somos departamento de venda. E o nosso produto é leite ninho da Nestlé. Ou Coca-Cola. Não precisa fazer esforço, é só tirar pedido. Tchá. Vai pregando, vai pregando. E de fazer discípulo de todas as nações. Vai pregando. E não precisa inventar muito, meu irmão. Se você tem Jesus, você tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida. Se você não crê em Jesus, você está condenado. O cara se assusta. Mas deixa ele ficar assustado, isso é problema. Nós não temos que inventar nada. Quem crê está salvo. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Ele está condenado, ele é filho da desobediência. E é tão bonito isso,
Porque se divulgava a palavra do Senhor por todo o quê? Aquela região. Os eleitos iam se convertendo, iam se alegrando. E os apóstolos continuavam, e os irmãos continuavam o quê? Pregando. Eu queria que você abrisse, para a gente encerrar, 2 textos lá das cartas pastorais. O primeiro deles está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. A salvação produz a maior alegria que uma pessoa pode experimentar. A salvação, ela é consequência ou resultado da eleição. A salvação, ela é produzida pelo Espírito Santo quando nós ouvimos o quê? A palavra de Deus. A salvação, ela tem como base, ou deve, a doutrina da salvação, que se fundamenta na eleição, se torna a grande motivação missionária da igreja. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, o que é que Paulo diz aí? 2 Timóteo 2,10. Grifa esse versículo na sua Bíblia. O que é que diz? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação, que está em Cristo Jesus. Presta atenção, Paulo está dizendo assim, eu tudo suporto. Ou seja, a grande motivação que eu tenho para sofrer pregando o Evangelho, qual é? A causa de tudo isso, os eleitos. Para que eles possam o quê? Receber o quê? A salvação. A salvação. E eu fico pensando, quantos eleitos nós temos aqui em São Paulo? Eleito mesmo com o número do livro da vida, que Cristo já comprou e que o Espírito Santo está pronto para converter. E nós estamos com essa doutrina assim, não, Deus vai mandar. Deus vai mandar não, Deus disse para a gente ir. Você é o missionário de Deus. Todo aquele que recebeu o pão da vida, tem que distribuir o pão da vida. Mas veja o que é que Paulo diz em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Versículo 1. Vamos ler juntos? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Presta atenção que Paulo, ele é servo de Deus, doulos, ele é apóstolo, para quê? Promover a fé. O que é promover a fé? Vocês já viram essas meninas que ficam no supermercado enchendo sua paciente? Come aqui um queijinho, come isso aqui, lembra disso? Geralmente é coisa ruim, bota assim, está lançando um produto, né? Elas são promotoras, estão promovendo. Estão tentando fazer com que você aceite aquele produto. Paulo está dizendo, eu sou um promotor da fé. E essa fé, ela não é de todos, essa fé é dos eleitos. Essa fé é dos eleitos. Irmãos, nós só teremos sucesso, ou nós só temos sucesso na obra missionária, porque existe eleição. Se não existisse eleição, ninguém se converteria. É a mesma coisa você chegar aqui no Araçá e fazer um sobe no maior sepulcro que tem no Araçá e prega. Ninguém vai lhe responder. E se lhe responder, você sai correndo que é fantasma. Quando a gente prega para as pessoas, Jesus diz ali que tem os corações e a semente vai ser lançada ali. E aquela semente vai produzir o quê? Vida. Vida. E o Deus que escolhe, o Deus que redime, é o Deus que converte. É o Deus que converte.
E a Bíblia diz, Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Mas como invocarão? Se nada o quê? Ouviram. E ele vai dizer assim, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Irmãos, hoje é dia de alegria. Não sei como é que está a sua vida, mas nós vamos tomar a Santa Ceia. Nós vamos relembrar que Jesus Cristo morreu por nós. Nós somos as pessoas mais privilegiadas deste mundo, porque nós somos crentes. Tá certo? Somos crentes. Os nossos nomes estão arrolados lá no céu. Os nossos nomes foram comprados lá na cruz. Os nossos nomes um dia foram citados pelo Espírito Santo. Ele nos converteu, Ele nos redimiu. Ele está conosco.